A paz do Senhor para todos vocês, amigos e irmãos que acompanham esse canal da Escola Bíblica Dominical. Nós temos o privilégio de mais uma vez estar aqui, nós comentarmos de forma bem sintética a lição de número 4, o cristão diante da pobreza e da desigualdade social. Essa é uma lição destinada para os nossos jovens e vai ser muito bom nós comentarmos essa lição, vai ter um grande valor para as nossas vidas. O texto do dia desta lição é: o que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Provérbios capítulo 14, versículo de número 31. Nós temos uma síntese também desta lição. Diante da desigualdade e da marginalização social, a ação solidária da Igreja testifica a relevância da fé cristã diante dos homens e dá credibilidade à pregação do Evangelho. Muito bem, nós temos o texto bíblico referente a essa lição. Está escrito na carta que o apóstolo Tiago escreveu, no capítulo de número 5, os versículos de número 1 ao 6, diz assim: Eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesouraste para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifam entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes e cevastes o vosso coração, como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, e ele não vos resistiu. Bem, meus amigos e irmãos, os objetivos dessa lição é conscientizar os nossos jovens sobre a importância de cuidar do pobre, entender a relação entre a justiça social e o profetismo bíblico e conhecer os princípios bíblicos sobre economia e desigualdade social. Muito bem, dentro desse comentário, o que é a pobreza e a desigualdade social, nós vamos traçar dois parâmetros: o que é a pobreza e a desigualdade social na visão comum, na visão humana, e também iremos observar o que é a pobreza, o que é a desigualdade social na visão bíblica, na visão divina. Primeiramente, a desigualdade social. Ela está relacionada tanto à riqueza como à pobreza, e são os fatores preponderantes. E isso é uma realidade global, nós não podemos desprezar essa realidade. E porque sempre existiu na história da humanidade a riqueza e a pobreza, essa desigualdade social. Nós podemos consultar as bibliotecas do mundo inteiro. Existem livros geográficos que apresentam dados estatísticos e vários fatos que eles registram e retratam o passado, o presente dessa desigualdade social, e que nós podemos considerar como um mal crônico, um mal social crônico. E esse mal sempre produziu e irá produzir injustiça social. E essa injustiça social, ela é representada pela pobreza e também pela miséria. E essa pobreza e miséria, elas são medidas em níveis. E esses níveis e essa pobreza são passados de geração por geração.
e são produtos de fatores complexos econômicos, sociais, dentre eles os fatores resultantes de desastres naturais, enchentes, tufões, furacões, terremotos, mas também a pobreza, ela é advinda das constantes guerras, né, e conflitos entre os povos, entre as línguas, entre as tribos, entre as nações. As etnias também vivem sempre em guerra no continente africano. E também a pobreza, ela é advinda como fator das perversas políticas públicas, dos desgovernos nas esferas dos poderes legislativo, judiciário e também executivo. E também essa lição chama-nos a atenção que a falta de interesses às oportunidades por parte de alguns grupos de indivíduos, também denominado preguiça, leva à pobreza. Tudo isso está relacionado a princípios econômicos que são fatores básicos dos reinos e dos governos humanos. Tudo isso são visíveis, isso é possível mensurar, isso é palpável. E quando existe um equilíbrio desses fatores, eles contribuem para garantir a justiça social, o desenvolvimento e o sustento de uma sociedade através dos seus bens, riquezas e também do dinheiro. E com relação ao dinheiro, meus prezados amigos e irmãos, todos nós sabemos que o dinheiro ele foi criado pela cultura humana para servir de troca. Ele é como um receptor de bens, de serviços e também de tempo prestados, né? Ou seja, o dinheiro é o que recebemos em troca dos nossos produtos que vendemos. Ele também é a troca do nosso tempo que nós disponibilizamos. E isto é certo que em tudo isso nem é bom, nem é ruim em si mesmo nesse sistema de troca. Porém, conforme a lição nos chama a atenção, o nosso comentarista, o comentarista dessa lição, ele apresenta um outro aspecto, um aspecto muito importante, preponderante, e ele produz riqueza e a miséria ao mesmo tempo. O comentarista dessa lição, ele chama-nos a atenção para enfatizar, sobretudo, que a vil condição moral da humanidade, que sempre manifestou uma reverência idólatra ao poder do dinheiro. A humanidade, ao longo do tempo, ela tem manifestado uma idolatria em relação ao dinheiro. Isso torna, para muitos, um engano escravizador. E esse engano escravizador nós podemos dividir em duas partes. De um lado, ele engana e escraviza aquela pessoa que possui muito dinheiro, os ricos. E de outro lado, esse tal rico, ele escraviza o pobre. Então, sendo assim, esta lição, ela chama a atenção dos jovens, ela concita os jovens a visualizarem-se, enxergarem-se como cristão diante da pobreza e da desigualdade social. Não apenas a partir desta visão social, econômica, imediata, com seus princípios básicos, onde os livros geográficos, as estatísticas, elas nos apresentam. Pelo contrário, o jovem cristão, ele é convidado a uma inspiradora e profunda jornada através da autoridade das Escrituras para aplicarem em suas vidas o conselho de Deus no que diz respeito a esse assunto proposto para a lição, que é o cristão diante da pobreza e da desigualdade social. A Bíblia, sim,
A Bíblia, sim, e não outros livros. Ela tem autoridade para arguir sobre a visão dinâmica dos reinos espirituais ou do reino espiritual, dos reinos que não são visíveis, onde esse reino espiritual ele vai expor de maneira muito bem apresentada o espírito de Mamon. Mamon é um espírito demoníaco, dominador, que ele tenta manipular as atitudes humanas em relação ao dinheiro. E é fato que a busca do dinheiro, ele tem se tornado um princípio que tem organizado a sociedade e é um fator que determina as decisões das famílias e também determina as decisões pessoais em relação ao dinheiro. E em anos passados, eu li uma frase num livro que fala sobre economia. Ele dizia a seguinte frase: o dinheiro não vem como um manual de instrução. Todos têm a sua própria opinião a respeito de dinheiro. Mas não podemos esquecer, conforme essa lição nos apresenta, nos orienta, que essa busca pelo dinheiro, ela tem se tornado um sistema de pensamento e hábitos que são muito fortes. E isto é quase impossível vencer esse poder de pensamento pela busca do dinheiro se nós não tivermos uma renovação das nossas mentes. Nós necessitamos, conforme essa lição propõe, da capacitação do Espírito Santo, usando mestres, homens que possam abrir as Escrituras para nos ensinar como nós vivermos como cristão diante da pobreza e da desigualdade social que é muito presente na nossa sociedade odierna. Existe um forte contraste, essa lição vai nos mostrar. Um forte contraste entre o reino de Deus e o domínio das trevas e com o seu relacionamento com o dinheiro. Então nós precisamos aprender que o dinheiro não é um fim, e sim um meio de sustento social. O fim é Deus, o fim é a glória de Deus, o fim é a autonomia de Deus, o fim é a soberania de Deus sobre a vida da humanidade. Então nós podemos observar nessa introdução o que é a pobreza e a desigualdade social. E você vai estudar a lição, logicamente, os tópicos e os objetivos que são apresentados. Nós vamos observar o que a Bíblia diz, o que a palavra diz sobre a pobreza e a desigualdade social. O tópico 1 da nossa lição, ele chama-nos a atenção para a ascensão econômica e o cuidado com o pobre. E as Escrituras, elas sempre nos apresentam que o pobre, ele é retratado como pessoa necessitada, desamparada, ou que se encontra em situação de miséria, conforme o Salmo de número 37, versículos 25. Podemos fazer uma leitura rápida do Salmo 37, versículo 25, que vai nos mostrar que o pobre sempre é uma pessoa necessitada e desamparada. Salmos de número 37, versículo 25, diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, esta ascensão econômica e o cuidado com os pobres, conforme a Bíblia nos direciona, nos orienta, ela obriga aos jovens, obriga a todo cristão a nos comportarmos como seguidores de Jesus Cristo, testemunhando Cristo, a sua graça, o seu amor, sua grandeza,
no meio de uma sociedade que está em ruínas. Não podemos esquecer que dentro do plano de Deus para a criação, a igreja ela deve ser um agente divino. Nós somos chamados por Deus e criados para manifestar a sua glória sobre a terra. Nós somos chamados para irradiar a graça do Senhor para todos os seres humanos. Não podemos fazer distinção de classe social, se é pobre ou rico. Todos estão sujeitos, estão dependentes de ouvirem a bondade, a misericórdia de Deus. Portanto, relacionado à riqueza, à pobreza e à desigualdade social, o Evangelho não faz distinção dessas pessoas. A quem pregar, a quem aumentar, designar os mais esforços. Se vamos pregar somente para pobres ou vamos pregar somente para os ricos? Não. A igreja foi chamada para irradiar a glória de Deus para todas as classes sociais. A lição nos propõe isso. Então nós somos chamados para tornar o Evangelho do Reino relevante em todas as áreas das nossas vidas e em todas as áreas das vidas das pessoas que ainda não ouviram o Evangelho do Senhor. E nós não podemos, conforme a lição diz, o tópico, o subtópico 2, tópico 1, subtópico 2, o amor ao próximo, ao pobre, e nós não podemos nos sentirmos confortáveis seguindo os padrões normais da nossa época. E nós não podemos falhar como representantes do reino de Deus e ficarmos indiferentes e inventar desculpas no que diz respeito, como a lição propõe no subtópico 2, tópico 1. Nós não podemos ficarmos indiferentes em relação ao pobre, ao amor ao próximo, de cuidar dos pobres, de maneira que nós enfatizemos a nossa fé e produza credibilidade à pregação do Evangelho. Jesus, na sua estadia aqui na terra, no seu ministério, ele deixou registrado, onde Marcos ouviu e registrou no seu livro, no seu Evangelho, melhor dizendo, no capítulo 14, versículo 7, onde Jesus Cristo disse que sempre haverá pobres na terra. Quando aquela mulher veio e despejou aquele nardo, aquele vaso de nardo puro sobre os seus pés e sua cabeça, e onde houve uma inquirição de alguns discípulos, principalmente de Judas, o traidor, os Iscariotes, e aquele desperdício parece que foi feito inutilmente, porque tinha um grande valor, e ao invés de se jogar aos pés de Jesus, dizia Judas, deveria ser vendido e repartido com os pobres. E Jesus enfatiza, os pobres sempre haverá entre vós. E ela fez um ato para a minha glorificação, para a minha crucificação, mas não deixe de cuidar dos pobres. Essa é a orientação que Cristo faz. Muito embora vocês são cristãos, serão os meus discípulos, não deixe de cuidar dos pobres. É o que a lição nos chama a atenção, como devemos nos comportar diante da pobreza e da desigualdade social. Da mesma forma, esta lição chama a atenção dos jovens sobre a discriminação e a desonra às pessoas carentes. Não podemos fazer jamais isso. Não podemos desonrar as pessoas carentes, como faziam os judeus quando chegavam às sinagogas ou um local de destaque. Os primeiros bancos eram para as pessoas ricas, e os pobres deveriam ficar sentados. As pessoas mais carentes eram desprezadas. Não. Jesus, ele prega contra isso. O Evangelho do Reino, a graça não faz distinção das pessoas. E nós não podemos seguir esse modelo. Uma outra observação que essa lição nos chama a atenção é nós somos advertidos para que nós não ajuntemos tesouros na terra. Como falamos anteriormente, a busca pelo dinheiro, ele é uma necessidade de trocas.
mas não podemos buscar o dinheiro dominados pelo espírito das trevas, o espírito de Mamon. Não podemos ser egoístas, não podemos ser pessoas indiferentes com as necessidades dos mais pobres. Também a Bíblia e esta lição chama a atenção para nós que é muito perigoso nós destinarmos o nosso amor ao dinheiro em primeiro lugar. Como falamos anteriormente na introdução, o dinheiro não é um fim, o dinheiro é um meio. E por isso não podemos amar o dinheiro sobre todas as coisas. Da mesma maneira, também a Bíblia nos chama a atenção para que nós não podemos fazer presunção sobre as riquezas do rico. Não podemos também acusar e julgar que toda pessoa rica, ela conseguiu a sua riqueza através de maneiras ilícitas, não, de forma alguma. Nós não podemos ser presunçosos. Logicamente que existem aquelas pessoas egoístas que ajuntam riquezas, como a Bíblia sempre mostra, ajuntam riquezas de forma fraudulenta, de forma errada. Mas existem aquelas pessoas que eles buscam riqueza de forma honesta. E não é pecado ser rico. Não é pecado ter dinheiro no bolso. O pecado é colocar o amor ao dinheiro sobre todas as coisas. E nós vivemos numa sociedade hoje que nós queremos conquistar. Os jovens estão em busca das boas profissões, dos bons cursos, de um bom emprego. Tudo isso não é pecado. O dinheiro, como disse, é um meio, não é um fim. Portanto, a busca pelo dinheiro de forma correta, ela é bem-vinda. Ela traz prosperidade para a sociedade. Mas não podemos esquecer que existem os mais pobres ou desafortunados, aquelas pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades, ou se tiveram as oportunidades, não buscou. Nós devemos, como igreja, sim, manifestar esta bondade de Deus, por ter nos abençoado em conquistar um pouco mais de riqueza. E também esta lição no seu tópico 1 chama-nos a atenção para que nós tratemos os pobres e os ricos com igualdade. Um ponto importante deste tópico 1, de acordo com o nosso comentarista, biblicamente devemos compreender que vivemos em um mundo caído. E a pobreza, assim como a doença e a morte, resulta da rebelião do homem contra Deus. Esse é um fator preponderante, que vai mostrar que a pobreza ela é resultado principalmente da queda, do descuido do homem, da escolha errada que o nosso pai Adão fez e transmitiu para toda a humanidade. E a bem da verdade, existe uma verdade bíblica sobre o fator de fazermos o bem, que esta lição também nos propõe, no tópico 1. Se formos simplesmente religiosos, a religião, tem muitas religiões no mundo que diz para a pessoa fazer o bem. Faça o bem, faça doações, faça caridades, e assim você vai se tornar uma pessoa boa. Ao contrário, o Evangelho diz ao contrário. O Evangelho do Reino que nós professamos, devemos propagar com um valor tremendo de fé e de obras da fé, uma fé viva no Senhor. Ele diz assim: aceite, creia na transformação da sua vida para uma nova criatura e você será capaz de fazer o bem. É o contrário do religioso. O religioso diz assim: faça o bem e você será uma pessoa boa. Não. O Evangelho, ele contradiz essa ideologia. Nós devemos ser transformados por Deus, que é bom e é a fonte de todo o bem. Nós não somos bons. Nós somos possuídos pela bondade do Senhor. Quando aceitamos e cremos no cristianismo e aceitamos sermos discípulos de Jesus, nós aceitamos submetermos-nos à bondade do Senhor. Nós não somos bons por natureza, nós somos ruins. Mas a bondade do Senhor sobre nossas vidas, ela nos estimula. Ela nos estimula a amar. Ela nos estimula a fazer aquilo que Cristo fez. Amar o próximo como a nós mesmos, sem distinção. Somos possuídos pela sua bondade.
O tópico 2, ele chama a atenção dos jovens sobre a justiça social e o profetismo, né? A justiça social é igualdade. Justiça social, ela existe nos legislativos dos países, nas suas constituições federais, como lei máxima, para produzir igualdade social. E fazer justiça, conforme o tópico nos chama a atenção, é um aspecto vital do nosso viver diário. É uma justiça no sentido, ora empregado, não tem qualquer acepção ideológica ou político-partidária. Não há justiça social que, pautada no humanismo, é uma justiça social pautada naquilo que é justo, que é correto, que agrada a Deus, como as funções, com os cargos em exercício dos políticos, do legislativo, do judiciário. E também não é promovermos uma justiça social baseada no humanismo, mas sim no humanitarismo. Humanitarismo é diferente de humanismo. O humanismo, como já vimos em lições anteriores, é o homem ser o centro de si mesmo. O humanitarismo é o homem ajudar, abençoar o outro homem. Isso é humanitarismo. E que a história da humanidade, ela foi recheada de atitudes não humanitárias, mas humanistas. Eu me lembro muito bem quando eu era muito jovem, na faixa dos meus 17 anos, 18 anos, na cidade de São Paulo. Não existia essa facilidade digital de você entrar na internet e buscar assuntos, livros, dados estatísticos. E para se ler bons livros na década de 70, era necessário você dirigir-se a uma biblioteca. E eu gostava muito de frequentar a biblioteca municipal chamada Mário de Andrade, fica bem no centro de São Paulo. E eu li um livro certa vez, um livro grande, de uma capa enorme, formato grande. E o assunto era o mundo da antiguidade. E um trecho daquele livro, os ricos do mundo antediluviano, naqueles períodos rigorosos de inverno que acontecia, e como acontece também mais ao norte, aqueles ricos, eles vestiam as suas esculturas de pedra, eles vestiam seus bustos, as suas características, sua foto, sua imagem em forma de bustos, com roupas de lã, naquele inverno rigoroso, mas deixavam seus escravos, seus vassalos, os seus empregados morrerem de frio. Eles não praticavam uma justiça social. Eram egoístas. Tinham bens, tinham posses, tinham empregados. Mas seus empregados não tinham valor para ele. Valorizavam mais as suas estátuas, as suas pedras, as suas relíquias, do que o ser humano. Isto é contrário à vontade de Deus. Isso é contrário aos princípios do amor de Deus. Porque Deus é bom. Deus ama a humanidade. Deus ama o ser humano. Ele quer o bem. E aqueles que podem fazer o bem e não fazem, estão pecando. E é um exemplo de que isso também pode acontecer e acontece nos nossos dias. A justiça social e a igualdade, ela é requerida das nossas mãos como cristãos. Porque nós somos criados à imagem e conforme a semelhança de Deus, nós devemos também ser justos, né? Então, a prática da justiça social na sociedade, ela é uma prova da justificação que recebemos em Cristo. É manifestarmos a nossa fé, provando que Jesus Cristo transformou as nossas vidas. Nós não seguimos um modelo humano, um modelo humanista. Nós não somos dominados pelo espírito de Mamon relacionado ao dinheiro, mas sim, nós somos transformados. A misericórdia de Deus nos encheu, nos transformou
e nós também retribuímos misericórdia, retribuímos bondade e justiça diante dessa desigualdade social. Logicamente que nós não estamos querendo fazer conforme se faz aí a teologia da libertação, que centraliza a evangelização somente para o evangelho para os pobres e esquece das outras classes sociais. Não. A teologia bíblica, ela irradia a graça de Deus para todos, sem distinção da classe social. Nesse aspecto, logicamente, os mais necessitados, além de nós evangelizarmos, falarmos do grande amor de Deus, iremos de forma também bem prática atender às suas necessidades pessoais, às suas necessidades financeiras, porque, como dissemos, os fatores que levam à pobreza são diversos. As catástrofes do tempo, as catástrofes dos terremotos, dos tufões, dos furacões, as secas que assolam vários países. E nós não podemos ficar indiferentes com essas situações. E relacionado à profecia, ou profetismo, então desde o início Deus tem levantou homens, inspirou homens de Deus para falarem com esse respeito. O problema da desigualdade social, onde promove a riqueza e a pobreza, nunca ficou despercebido aos olhos de Deus. Deus sempre utilizou homens. A Bíblia, ela é vasta, a Bíblia ela é repleta de conselhos para a juventude, conselhos para os homens, para promoverem a justiça social. Deus ele utilizou esses homens para profetizar contra as injustiças sociais das épocas, principalmente do seu povo israelita, judeu. Eles buscaram modelos das nações vizinhas, eles deixaram de amar o próximo como a si mesmo, os mais ricos oprimiam os mais pobres, e isso trouxe para Deus uma arredio, uma repugnância, e falou para os reis da época, tiveram reis maus, tanto do reino do norte como do sul, que eles não promoviam a justiça social. E Deus chamou a atenção que eles seriam destruídos. E hoje nós temos a voz profética da igreja, para que nós não sigamos o modelo do mundo relacionado a tratar a desigualdade social. A igreja ela é uma ferramenta divina maravilhosa aqui na terra. Além de dispensarmos a graça, a salvação através da graça, nós podemos também, de maneira humanitária, altruísta, como foi Jesus, dispensarmos ajuda aos mais necessitados. Nós temos visto muitas igrejas, inclusive a nossa, nós temos também feito esse trabalho de ajuda humanitária. Nós temos uma instituição, a Belfi, e ela já existe e está sendo cada vez mais estruturada para atender as necessidades dos mais pobres. Bem como também, logicamente, através das missões, as missões transculturais. Nós temos um trabalho com uma creche ali em Berksdal Mandela, na África do Sul, onde o trabalho de missões dessa igreja tem realizado um trabalho maravilhoso, sustentado ali uma liderança para atender várias crianças, se não me falha a memória, são umas 70 crianças que são atendidas diariamente com recursos de alimentação, um aprendizado da palavra, para que eles sejam abençoados. Então, essa igreja tem feito isso. Nós temos essa voz profética como igreja nesta época. E devemos sempre estar pensando, como a lição nos sugere, que a palavra de Deus ela condena aquelas pessoas que manipulam a economia para satisfazer os próprios interesses egoístas. Ela também condena qualquer forma de maldade, como a cobiça, a indolência e o engano.
o profeta Miqueias, Isaías, Jeremias, eles falaram ousadamente contra a corrupção, a exploração e as injustiças a seu tempo. E nós estamos vivendo um tempo no Brasil onde a política econômica e a desigualdade ela é absurda. Se não me falha a memória, o nosso país é o segundo país no mundo, depois da África do Sul, onde é o país que tem a segunda pior desigualdade social do planeta. Haja vista que estive recentemente em Brasília, semana passada, e observa-se o centro de Brasília, a sua opulência, com seus prédios, o seu comércio, a sua economia. E as cidades satélites é um contraste social tremendo. Existe a riqueza e bem próximo, questões de quilômetros, 5, 10 quilômetros, a pobreza, a miséria. Em Bergdorf Mandela, ou seja, na África do Sul, Joanesburgo, é o primeiro país do mundo com esse contraste social, desigualdade, onde a corrupção, o egoísmo impera. Há uma opulência dos ricos, eles ostentam a sua riqueza, eles fazem questão de manifestar aquilo que eles possuem, os seus automóveis de última geração, ostenta ouro, ostenta cordões de ouro, ostenta riqueza. E bem próximo, a uns 4, 5 quilômetros, está lá o bairro de Bergdorf Mandela, onde a pobreza, a miséria impera. Os pobres, os necessitados, os miseráveis vivem à margem da miséria. Moram em barracos feitos de latão, de zinco, onde o inverno rigoroso, aquilo torna-se uma geladeira. E ao contrário, durante o período do verão, aquilo é muito quente. Não tem saneamento básico, não tem trabalho para toda aquela população, a maioria daquela população, vivem abaixo da linha da miséria. E no tocante ao Brasil, nós vivemos numa situação econômica de corrupção, onde essa desigualdade ela tem se manifestado de forma desumana. E estive ouvindo também recentemente uma reportagem, mesmo com essa crise financeira do nosso país, econômica, houve um aumento substancial da população mais rica. Tem homens que ficaram mais ricos mesmo durante essa crise. Isso é um fator que desagrada a Deus. E nós como igreja, vocês como jovens, não devem seguir esse modelo. Achar que isso está tudo bem. Nós devemos manifestar sim, que Cristo ele veio trazer justiça. Justiça para perdão de pecados, mas também veio trazer justiça social. E nós devemos ser esta agência de Deus aqui para nós promovermos justiça social. Haja visto que a igreja tem feito esse trabalho quando as pessoas encontram Cristo como seu Salvador. A igreja tem feito um trabalho magnífico diante da nossa sociedade. Pessoas que viviam na marginalidade são trazidos para a igreja, se convertem, mudam em outras pessoas. A sua forma de utilizar o dinheiro era de forma errada. Hoje, eles pensam mais na sua família, pensam mais nas coisas corretas, como lidar com a sua economia. E é o que fala aqui o tópico 3, subtópico 2, a economia na perspectiva cristã. Embora a Bíblia ela não seja um livro de economia, ela contém relatos e princípios que nos fazem compreender a relação entre a pobreza, a riqueza, o trabalho, a desigualdade social e muitos outros temas da área econômica. Enquanto visão de mundo, o cristianismo considera todos os aspectos da vida humana, inclusive a dimensão da economia. Muito bem, para nós finalizarmos, a Bíblia nos traz diretrizes. Ela incentiva o trabalho, ela incentiva a repreensão à preguiça.
Não podemos ficar acomodados diante das situações difíceis que nós passamos, das adversidades. Nós temos que procurar melhoras. Jovem, não espere cair do céu. Vá em busca da prosperidade no sentido justo. Não seja preguiçoso. Existe também uma limitação do governo, da função do governo, que limita essa prosperidade. Como dissemos aqui, alguns fatores, os fatores de políticas desgovernamentais, né? Políticas governamentais que são desgovernamentais, não se preocupa com a educação do povo. Também há uma condenação aquelas pessoas que manipulam a economia, conforme Tiago capítulo 5, que é o texto bíblico que nós lemos, Tiago capítulo 5, versículos 1 ao 6. E, por fim, devemos dar uma assistência ao desenvolvimento, de forma coletiva, de forma com atitudes benéficas, altruístas, humanitárias, às pessoas mais carentes. Então devemos pensar que a fé que nós temos em Cristo, ela também nos concita a nós nos movermos em prol das boas ações. Não para sermos salvos, mas para demonstrarmos que nós somos salvos. Que a nossa fé não é estática e que Deus pode usar as nossas ações para apresentar a fé pura e imaculada a este mundo que vive na miséria. Então nós podemos concluir e nesta lição percebemos que o trabalho solidário da igreja, ele testifica a relevância da fé cristã diante dos homens e ao mesmo tempo nos dá credibilidade à pregação do Evangelho. Portanto, jovem, esse é o conselho dessa lição, de número 4, como nos comportar diante da pobreza e da desigualdade social. Que Deus continue levantando homens, mestres, que nos estimule a nós discorrermos as páginas da Bíblia Sagrada, servimos como modelo justo, modelo de justiça, modelo de bondade, modelo de amor que Deus tem derramado sobre os nossos corações, para nós sermos os seus imitadores, para que não desprezemos o pobre, não desprezemos o rico, porque também ele necessita de ser alcançado pela graça do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe e seja frutífero, próspero na vida cristã e também em fazer o bem como uma virtude que é de Deus para as nossas vidas. Deus abençoe a todos.